Fala galera, aqui é o Romualdo do canal TV Porreta e nós estamos em mais um túnel do tempo para poder desenterrar um terror esquisito, teatral, lá da União Soviética dos anos 60. É um filme que mistura religião torta, bruxa voadora e um demônio que você não pode olhar nos olhos. Curioso para saber um pouquinho mais desse filme? Então fica comigo, porque depois da vinheta eu já volto. O filme se chama Vi, o Espírito do Mal, ou Via, o Espírito do Mal. Pelo menos eu entendi Via quando eu fui escutar o original russo. É um filme de 1967, dirigido pelos diretores Konstantin Ershov e Georgi Kaprest. Nossa, é muito difícil falar esses nomes, gente. E o filme é uma adaptação de um conto homônimo do autor Nikolai Gogol, que é um dos grandes nomes da literatura russa aí do século XIX. Eu acho importante dizer que, embora seja chamado de russo, o Gogol ele nasceu na atual Ucrânia, o que já mostra uma certa complexidade desses termos quando a gente fala de cultura soviética. O longa ele foi produzido pela União Soviética pelo estúdio Mosfilm, que era o maior estúdio estatal de cinema na época. Em plena Guerra Fria, sob uma censura ferrenha que combatia qualquer tipo de expressão de religiosidade e superstição. Então Vi, o Espírito do Mal, conseguiu algo raro. Ele foi aprovado como um filme de terror fantástico, e isso dentro de um regime ateu e controlado. Era o primeiro filme de terror soviético a ser autorizado oficialmente, o que por si só já torna esse filme um marco. O conto original do Gogol ele foi publicado em 1835 e fazia parte da coletânea Mirgorod. Ele mistura o folclore eslavo com uma narrativa fantástica e irônica, muito próxima da tradição oral dos vilarejos daquela região. Um detalhe importante: embora o conto ele pareça se basear em alguma criatura existente dentro do folclore eslavo e tradicional, o tal Vi, ou Via, né, que é o demônio de olhos pesados que não pode olhar diretamente sem causar destruição, ele é invenção do Gogol. Não existe registro anterior dessa entidade em lendas eslavas, o que faz dele uma criação literária, mesmo sendo apresentada sob o ponto de vista folclórico. E esse conto, de forma geral, ele faz uma crítica à hipocrisia religiosa e à fragilidade humana diante do sobrenatural. E a história acompanha Koma, que é um seminarista um tanto beberrão e covarde, que após um encontro sinistro com uma velha bruxa, é convocado para rezar por 3 noites junto ao corpo de uma jovem nobre que morreu em circunstâncias misteriosas. Só que essa jovem, claro, não estava tão inerte quanto ela deveria. Cada noite se torna um novo capítulo de assombros, com Koma preso dentro dessa igreja, tendo que enfrentar desafios sobrenaturais cada vez mais intensos conforme os dias vão se passando. É um verdadeiro espetáculo de tensão crescente e simbolismo. O Koma, ele representa a religiosidade superficial, a ideia de fé sem convicção. Ele é um seminarista, mas ele teme mais o mundo espiritual e sobrenatural do que realmente acredita nele. Já a figura da bruxa, que aparece tanto velha quanto jovem, concentra simbolismos do feminino endemonizado, aquele medo ancestral da mulher sábia, poderosa, que é tão comum em sociedades patriarcais. O Vi, que é o personagem que dá título ao filme, ele é um demônio que ele tem pálpebras pesadas de ferro e ele precisa de ajuda para poder abri-las. E é um personagem que representa a verdade absoluta, aquela que ninguém deseja encarar. Ele é tipo a visão que consome, que destrói, que revela tudo. Ele só aparece lá no finalzinho do filme, mas a sua presença ela é antecipada o tempo todo pelo clima de tensão e escuridão, que vai tomando conta da narrativa. E já que a gente está falando desse filme, eu acho que vale fazer uma distinção aqui. A palavra soviético se refere à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era composta por diversas repúblicas, incluindo a Rússia, a Ucrânia, a Geórgia e por aí vai. Já russo diz respeito especificamente à República da Rússia ou à etnia russa. E esse filme ele foi feito na União Soviética, mas em língua russa e com equipe majoritariamente russa. Ainda assim, ele é um produto da máquina cultural soviética. Olha, para um filme de 1967, os efeitos especiais, para mim, eles são impressionantes. E continuam sendo até hoje. Eles usaram stop motion, sobreposição óptica, truque de espelho, cordas invisíveis, pintura em vidro para poder criar ilusões. O Voo da Bruxa, por exemplo, ele é feito com uma coreografia quase que teatral combinada com recursos criativos e técnicos bem simples. O design da criatura Via,
Ele é bem grotesco, ele é poderoso, ele é muito pesado, ele tem aqueles olhos cobertos por pálpebras de ferro, membros desproporcionais. Ele parece saído de um pesadelo folclórico, realmente. Acho que é uma criação que ela se destaca até hoje com bastante originalidade. Toda a estética do filme, gente, de maneira geral, ela é baseada na teatralidade e no simbolismo. A igreja, que é onde se passam as 3 noites lá, com o seminarista e a entidade lá e a bruxa, é uma construção completamente claustrofóbica, com uso de sombras fortes, cores terrosas e maquiagem pesada para poder criar aquele ambiente ritualístico. Na União Soviética, Vi, o Espírito do Mal, se tornou um grande sucesso comercial e se tornou referência de terror popular, mesmo dentro de limitações ideológicas. O fato de lidar com bruxaria, ritual, entidades sobrenaturais foi considerado ousado para aquela época. Fora da União Soviética, ele demorou um pouco mais para chegar, né? Só que ele se tornou um grande clássico cult entre os fãs do terror, especialmente dentro do cinema europeu e do cinema eslavo. Esse filme, inclusive, ele é citado constantemente em discussões sobre o terror folk, né? O folk horror. Ele sempre é discutido ali ao lado de obras como Homem de Palha, lá de 1973. Então acho que não é exagero dizer que Vi, o Espírito do Mal, é um dos percussores desse subgênero, especialmente como ele trabalha o terror dentro da ambientação rural, da religião popular e da tradição folclórica. E uma história rica desse jeito, obviamente, teve várias outras adaptações ao longo do caminho. Nós temos a Holy Place, de 1990, que é uma produção iugoslava. É considerada uma das adaptações assim mais fiéis e sombrias, né, com um tom mais gótico e psicológico. Eu recomendo, inclusive, né, é muito legal esse filme. Talvez eu fale dele aqui no nosso canal. Temos o Império Proibido, que é um filme de 2014, e ele foi lançado no Brasil com esse título, inclusive. Ele é uma adaptação bastante livre, né? Com toques de aventura e fantasia. Ele me lembra muito Van Helsing, inclusive. E é bem bacana. A história toda do Vi tá ali. Toda aquela questão que aparece no filme, só que de maneira diferente, porque ele aumenta mais a história. O filme clássico de 67, ele tem 1 hora, assim, tirando os créditos finais, ele tem 1 hora e 11 minutos. Né? É um filme relativamente bem curto. E esse filme de 2014, ele tem quase 2 horas e meia, se não me engano, ou mais de 2 horas e meia. É um filme bem longo. Então você vê aí que é uma história inserida de outra história. Ele atira para todos os lados, quer agradar a todos os públicos. E eu acho que ele consegue, porque é um filme bem legal. E cara, tem uns efeitos especiais incríveis esse filme. E o sucesso dele foi tão grande que ele rendeu uma continuação, né, chamada A Máscara de Ferro, que é um filme de 2020, que tem inclusive a participação inusitada do Jack Chan e do Arnold Schwarzenegger. É um filme que não tem nada a ver com a proposta anterior, mas serve a nível de curiosidade. Em 2018 foi lançada a produção Gogol Vi, que é uma parte de uma trilogia russa que mistura investigação e sobrenatural no estilo meio Sherlock Holmes, né, com terror folclórico, e tem uma ótima produção, gente. É um clima de série de época, assim, incrível. Eu acho que também vale a pena se alguém conseguir encontrar isso pra assistir. Tem a animação russa Vi, de 1996. Ela é pouco conhecida, tem no YouTube, e ela adapta o conto com estética de desenho adulto e atmosfera onírica. Também muito bacana. The Power of Fear, de 2006, também conhecido como Vi, 2006, é uma reinterpretação moderna russa com suspense e ambientação contemporânea. Vi, o Espírito do Mal é uma obra rara e curiosa dentro do terror mundial. Seu valor não está apenas na história e no susto, mas na ousadia de ter existido dentro de um contexto soviético, na criatividade dos seus efeitos visuais e na força simbólica das imagens que ele constrói. É uma aula de folclore, cinema artesanal e subversão cultural. E aí, você já conheceu esse filme? Curte esse terror mais teatral, mais cheio de simbolismo e cultura? Já viu os remakes? Tem medo de abrir os olhos do Vi? Comenta aí, deixa um like, compartilha com os amigos se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Aqui é o Romualdo, direto do nosso Túnel do Tempo. E se tem uma lição que eu aprendi com esse filme é: não adianta fingir fé quando o capeta bate na sua porta. Fique com Deus e até a próxima.